Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7º ao 13º. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Quero voltar-me uma vez mais a uma das cartas que Jesus escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje vamos estudar a carta à igreja em Filadélfia. Diz-nos a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor, que hora bendita o Senhor nos concede nessa manhã. Tempo de adoração, tempo de louvor, tempo de dedicação, tempo de escuta à Tua palavra. Já nos falaste, Senhor, de tantos modos, Senhor. Queremos ouvir-te uma vez mais. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Dá-nos entendimento a esse texto sagrado. Fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o mês de agosto para nós é um tempo de celebração, muita celebração. Dia 12 de agosto, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, completa 163 anos de história. 163 anos. Também o mês de agosto é considerado o mês das missões na Igreja Presbiteriana. E nós estamos esse ano saindo de uma reunião do Supremo Concílio. Última semana de julho tivemos em Cuiabá a reunião maior da igreja, mais de 1.300 deputados que representam toda a Igreja Nacional, reunidos uma semana, tomando decisões, deliberando sobre os rumos da igreja. Uma reunião muito abençoada, uma reunião muito abençoada, porque nesta reunião percebemos que a igreja reafirma seu compromisso com os postulados da reforma, a liberdade de consciência, o afastamento de discussões político-partidárias. Reafirma também a incompatibilidade do comunismo com a fé cristã, deixou isso muito claro. Mantém o seu foco na missão, no ensino, na adoração, uma igreja focada na palavra, uma igreja que tem estabilidade na palavra de Deus.
E ainda no mês de agosto, a nossa igreja comemora no dia 9, 64 anos de organização. Há 64 anos atrás, em 1958, 9 de agosto de 1958, esta igreja é organizada pelo Presbitério de Curitiba, dando lideranças próprias para esta igreja. E também, agora em setembro, nós vamos comemorar 96 anos de história de fundação desta igreja. Então, estamos entrando num período muito alegre, festivo, de celebração, de alegria. E começamos com esse presente que Deus nos dá, acolhendo essas famílias benditas que o Senhor traz ao nosso seio, com seus filhos, com a sua história, com a sua contribuição, fazendo dessa igreja suas também. Somos gratos a Deus em receber e acolher essas irmãs e irmãos queridos que assumem esta igreja como suas também. Que Deus nos abençoe. E nesta manhã eu queria falar sobre esta igreja que é fiel. Olhando para a nossa história, olhando para o nosso legado, olhando para aquilo que os nossos irmãos do passado nos legaram, nos trouxeram até aqui, e olhando os desafios que nós temos como Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, os desafios que nós temos aqui no nosso bairro, na nossa região, na região de Curitiba, os desafios missionários que temos quando nós lançamos o olhar mais adiante, nós vimos que há muito por fazer e devemos assumir esses desafios. Porque a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia provavelmente foi a cidade de menor porte e de menor importância em relação às demais cidades para as quais Jesus Cristo escreveu. Sabemos que recebeu seu nome do fundador Átalo II, chamado Filadelfos de Pérgamo. A cidade foi frequentemente assolada por terremotos, e ela foi diversas vezes reconstruída, e seu nome foi mudado diversas vezes. Então a igreja também passou por esse processo de desconstrução, reconstrução, seus nomes alterados. E sempre que a cidade passava por esses processos, ela tinha que recorrer à ajuda estatal, porque não tinha recursos próprios. Filadélfia significa amor fraternal. E esta igreja, ela sintetiza duas vertentes muito peculiares do Evangelho, muito próprias, que devem estar presentes na vida da igreja. É uma igreja missionária e é uma igreja avivada. Ela é localizada no vale do rio Ermo, que se abria para a região leste, era chamada de a porta aberta do vale do Ermo. E utilizando essa situação geográfica, Jesus diz que a igreja tem diante de si uma porta aberta que ele abre e que ninguém fecha. Cidade pequena, sem nenhuma atividade econômica de destaque, a igreja era considerada uma igreja de porte pequeno, era pobre, pequena, mas extremamente ativa, missionária. A região era muito castigada e muitas vezes construídas. E na cidade de Filadélfia, naquela região, o judaísmo era muito forte e ele atacava com muita frequência os cristãos e combatiam o cristianismo e se opunha fortemente ao cristianismo. Os judeus tinham aquela ideia, não é? De que só eles é que tinham as chaves para o reino dos céus. E Jesus aqui usa esta vigorosa expressão, que ele é que tem as chaves dos céus. As chaves que abre e que fecha, que ninguém fecha ou que ele abre. E Jesus promete guardar essa igreja da provação. E ele dá duas promessas a esta igreja. Ele promete ser coluna do santuário. Esta igreja deverá ser coluna do santuário. Uma coluna resiste a terríveis terremotos. A igreja permanecerá eternamente. Veja que promessa abençoadora para uma igreja que foi várias e várias vezes destruída e reconstruída. Ele promete que essa igreja será coluna eternamente. E ele promete também gravar na igreja o nome de Deus.
uma igreja que teve várias vezes o seu nome trocado, ele vai dizer que agora o nome de Deus estará gravado nesta igreja. Que coisa extraordinária essas duas promessas que Jesus promete para esta igreja. E eu quero nessa manhã falar sobre o que representa a mim esta igreja. Esta igreja representa uma igreja fiel. E eu quero falar sobre características de uma igreja fiel. Quero falar com vocês nessa manhã sobre isto. O que significa, o que é uma igreja fiel? E, em primeiro lugar, uma igreja fiel é a igreja que ama. Filadélfia, amor fraterno. E veja o que está lá no versículo 11, o que Jesus fala no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 11. Ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que esta igreja tinha? Amor, profundo amor. Uma igreja que amava profundamente ao Senhor, a Cristo Jesus, que ele declara que ela perseverava nele, que ela perseverava na palavra, que ela perseverava na fé. É uma igreja perseverante, uma igreja amorosa. 1 João capítulo 4, versículo 8, vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos de igreja, nesses tempos tão diferentes e tão difíceis de distinguir, igreja, a real igreja, a fiel igreja, João Calvino nos ajuda aqui um pouco. O teólogo João Calvino vai dizer que a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja fiel, ela tem 3 marcas distintivas. Há 3 marcas que distinguem a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja que é fiel às Sagradas Escrituras. As 3 marcas da igreja de Cristo, a igreja fiel. Em primeiro lugar, a igreja fiel é proclamadora do Evangelho. Ela proclama, ela anuncia, ela tem na sua composição, no seu DNA, no seu nascedouro, na sua condição de existência para fora, para o mundo. Ela é atalaia, ela é boca de Deus, ela é proclamadora do santo evangelho de Deus. É assim que João Calvino define uma igreja fiel, uma igreja verdadeira. Ela proclama o evangelho. Aqui, coroando a cruz, esta igreja define o que a define como igreja. Ela diz, o que está dizendo aqui? Ela proclama exatamente isto. Quem salva é só Jesus. Eu, quando fui ler as atas do conselho desta igreja, em 1958, dia 9 de agosto, quando foi organizada esta igreja, a primeira decisão do conselho foi iniciar uma nova igreja ali na região, perto de Santa Felicidade, o que é hoje a igreja do Fazendinha. A primeira decisão arrojada, definida deste conselho, do primeiro conselho dessa igreja: vamos fazer missão, vamos proclamar o evangelho, porque quem salva é só Jesus. Uma igreja fiel é uma igreja que aponta para o reino de Deus, é uma igreja que anuncia o evangelho de Jesus Cristo. Esta igreja é fiel, porque ela é proclamadora do evangelho. Em segundo lugar, ela administra, segundo João Calvino, ela administra os sacramentos, batismo e santa ceia. Para João Calvino, a igreja fiel é uma igreja que não apenas proclama o evangelho, mas é uma igreja que administra os sacramentos,
batismo e santa ceia. Isso significa dizer que por trás da administração do sacramento, ela é ensinadora. Ela não é apenas proclamadora, mas ela é ensinadora. Ela ensina e ela recebe no seu seio, e ela cuida dos seus, e ela orienta os seus, porque ela cresce, dando suporte para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ela administra os sacramentos do Evangelho. Em terceiro lugar, ela aplica a disciplina eclesiástica. Veja, eu estou falando para você daquilo que para João Calvino é uma igreja fiel a Jesus Cristo, uma igreja fiel ao Evangelho, é uma igreja que é proclamadora do Evangelho, é uma igreja que administra os sacramentos e é uma igreja que exerce a disciplina eclesiástica. O que é isso senão uma expressão vívida do amor a Deus? O que é isso senão uma expressão vívida do amor ao mundo, à alma perdida, aquele que ainda não alcançou a graça de Cristo? O que é isso senão um desejo profundo de revelar o amor de Deus em Cristo Jesus? E acolher aqueles que são salvos, e a trazer ao seu seio aqueles a quem Cristo salva. É uma igreja fiel, a igreja neotestamentária. Meus irmãos e minhas irmãs, essa manhã, o que nós queremos celebrar como Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, é que sejamos encontrados como igreja que de fato seja amorosa, acolhedora, mas acolhedora não apenas das pessoas, mas acolhedora no coração ao santo Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que de fato ame ao Senhor, esse amor que gera obediência, que gera serviço, que gera dedicação, esse amor que transforma de dentro para fora a nossa vida e se dedica à obra do Senhor e serve com amor e dedicação ao Senhor. Oh, meus irmãos, esta igreja, que era uma das menores igrejas, uma igreja pobre, frágil, em si mesma inconsistente, era uma igreja fiel, porque era uma igreja amorosa, e ela revelava esse profundo amor, e Jesus vai dizer a ela: guarda o que tens, eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Veja que promessa extraordinária. Jesus está dizendo: eu venho, e eu venho sem demora, guarda o que tens. Dias atrás eu preguei aqui sobre o amor de muitos que se esfriarão. E há uma tragédia na nossa geração, há uma tragédia que está ocorrendo no mundo, no seio dos evangélicos. É um esfriamento do primeiro amor. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, chamar a sua atenção, minha irmã, diante desses cânticos maravilhosos que o coral cantou, e esse que nós acabamos de ouvir: sossegai, sossegai. Essa palavra maravilhosa que vem do trono da graça de Deus. Sossegue o seu coração, aquiete o seu coração. Tudo está no controle do amoroso Deus, do poderoso Deus. Aquiete, sossegue. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Aquiete o seu coração, descansa no Senhor, busca o Senhor, procure uma relação profunda de amor, faça arder o seu coração de amor ao Deus da sua fé, ao Deus da sua vida. Há tempos, meus irmãos, em que nós precisamos expressar, para que os nossos filhos, para que o nosso cônjuge veja, perceba nosso profundo apego ao Deus da nossa vida. Porque vivemos tempos de tanto desapego, não é verdade? Não é verdade? Hoje vivemos um esfriamento da fé,
uma relativização das coisas santas, das coisas dedicadas a Deus. E nós olhamos para essa igreja que passava por tantas lutas, por tantas dificuldades, por tantas opressões, e Jesus olha para ela e diz: preserva, guardes o que você tem. E o que ela tinha? Profundo amor, porque ela é uma igreja apegada ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, a igreja fiel, ela é esperança para o mundo. Esperança para o mundo. Jesus vai dizer: eu tenho as chaves do reino, e aquilo que eu abrir, ninguém fecha, e o que eu fecho, ninguém abre. A expressão chave de Davi vem de uma expressão antiga. O rei Ezequias tinha um administrador no seu palácio, de nome Sebna, que foi substituído por Eliaquim, quando recebeu a função. Veja o que Deus disse dele: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Isaías 22, 22. E agora essa expressão Jesus toma do profeta Isaías e aplica aqui a esta igreja, dizendo: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele está se declarando como aquele que abre e fecha, que tem a chave de Davi. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Jesus tem uma autoridade cósmica sobre tudo que foi criado, e Ele tem autoridade sobre a tua vida, sobre os destinos das nações. E aí, em Mateus 16, versículos 18 e 19, olha o que Jesus vai dizer na comissão: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, quando deu a comissão, a grande comissão para a igreja, Ele deu também autoridade para a igreja de proclamar o Evangelho. A igreja, como atalaia, ela gera esperança para o mundo. A igreja é a única agência que tem autoridade para proclamar aquele que tem as chaves e tem autoridade sobre todas as portas, inclusive a porta do céu e a porta do inferno. A igreja tem essa viva e essa gloriosa palavra de proclamação de salvação e também a palavra de perdição. A igreja tem essa responsabilidade da proclamação dessa palavra de viva esperança para o perdido, que gera esperança futura de proclamar que quem salva é só Jesus. Portanto, nessa manhã, quando nós estamos iniciando as comemorações de aniversário da nossa igreja, cabe-nos, portanto, considerar a nossa responsabilidade, não apenas como igreja, mas como servos de Jesus, como os discípulos de Jesus, que recebemos a mesma comissão. Primeiro, dentro de casa, de proclamar aos nossos filhos, de trazer à mente, ao coração dos nossos filhos, essa portentosa palavra de esperança, que Jesus tem autoridade sobre a vida desses nossos pequenos. Jesus tem a possibilidade, a autoridade de dar-lhes a eternidade. Jesus que tem o nome sobre todo nome. Oh, meu irmão, essa palavra de esperança precisa ser proclamada a todas as nações, a tempo e a fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4 de Timóteo. Meus irmãos, a igreja fiel é uma igreja proclamadora, cheia da mensagem de esperança, e ela é fiel, ela também é missionária, Eu quero adiantar-me um pouco, estou preocupado com o horário, já são para as 11 horas, eu quero dizer também que a igreja fiel é uma igreja pura. Ela não é sinagoga de Satanás.
É o que Jesus está dizendo, referindo-se aos judeus. Aqueles que mentem dizendo que são aquilo que Jesus está dizendo que eles não o são. E aqui é uma linda declaração. Jesus vai dizer àquela igreja: eles vão dobrarem-se, curvarem-se diante de vocês e vão ver que eu os amei, disse Jesus. Eu os amei, disse Jesus. Você sabe que na Bíblia apenas 4 expressões referindo-se a essa expressão, eu os amei. Esta é uma das 4. Deus referindo-se ao seu povo, eu os amei. Uma delas está em Isaías capítulo 43. Aqui é Jesus referindo-se a esta pobre igreja, a esta fraca igreja, a esta carente igreja. Ele está dizendo, eu os amei. Por quê? Porque esta igreja é pura. Ela é pura. Em 1 João capítulo 3, versículo 3 diz, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, com todo o desejo do meu coração como pastor, nós precisamos, de fato e em verdade, compreender uma verdade que as gerações passadas aprenderam. E quando nós olhamos para a história da igreja, em alguns momentos, século XVIII, século XIX, onde surgiu o movimento dos puritanos, um fogo do Espírito desceu sobre a igreja, e esta igreja se tornou uma igreja proclamadora, e um desejo de purificação, de santidade, varreu a Europa, e nos deu santos homens consagrados a Deus, e esses homens tornaram-se grandes proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo, e nós precisamos clamar novamente por um derramamento do Espírito para que haja santidade no nosso meio. Nós precisamos de homens santos, de mulheres santos, de jovens santificados, de adolescentes santos, de crianças santas. Há um desejo, há uma busca, há uma carência na nossa geração de pessoas que de fato levem Deus a sério. Um desejo de rejeitar, de deixar de lado o pecado, as coisas que não condizem com a vontade de Deus, de se consagrar, de se colocar diante de Deus, de voltar de maneira pura, reta, santa, de buscar aquilo que é reto, de santificar a mente, de santificar o pensamento, de buscar aquilo que de fato seja santo. Entende o que eu digo? Deixar as coisas impuras para os impuros, as coisas horrorosas para os horrorosos, e buscar de Deus aquilo que é santo, reto e justo. Porque esta igreja, em meio a uma cultura tão desajeitada, ela permanecia pura, consagrada, santificada ao Senhor. Isto é uma igreja fiel. Não há testemunho vigoroso se a vida não for condizente com a santidade de Cristo. A verdadeira identidade cristã não é no discurso, não é na palavra, mas é na vida reta. É no jeito, é no modo como nós nos portamos na vida. Começa dentro de casa, começa na nossa paternidade, começa na nossa maternidade, começa no modo como nós lidamos com o nosso casamento, com os nossos filhos, com as pessoas a quem amamos. Começa por aí e desemboca na vizinhança, nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho. Igreja fiel é uma igreja amorosa, é uma igreja que gera esperança, é uma igreja proclamadora, mas é uma igreja pura, porque é uma igreja santa. E termino dizendo que também é uma igreja sustentada na palavra, é uma igreja que guarda a palavra de Deus. E quem fala é o próprio Cristo. Veja que lá quando ele se apresenta, ele fala que
Ele é o próprio Cristo, Cristo exaltado, e Cristo se apresenta com esses predicados repetidos várias vezes no livro de Apocalipse. Ele fala, quem fala é o santo, o verdadeiro, santo e verdadeiro, são títulos divinos atribuídos a Jesus. E esses títulos ele quer atribuir àqueles que lhe pertencem. Ser santo e ser verdadeiro, ele quer impingir isto na vida daqueles que lhe pertencem. Ele quer abarcar a todos os cristãos com a sua santidade e com a sua verdade. Só por isto a igreja pode corresponder a essas virtudes de Cristo. E o Salmo 119, versículo 11, diz essa preciosidade: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero concluir nessa manhã dizendo que a igreja com pouca força corresponde mais às características do seu Senhor, porque está atenta à sua palavra. Sabe por que esta igreja é fraca? Sabe por que esta igreja é pobre? Não apenas porque ela se compara com as demais, não está nisso. Porque se vamos considerar, se nós olharmos a nossa estrutura eclesiástica, se nós olharmos especialmente a nossa igreja, talvez em comparação a algumas igrejas locais aqui, nós possamos dizer, nossa, é uma igreja que tem recursos. Claro, nós temos recursos. Mas nós temos que olhar para Cristo Jesus, aquele que é rico em glória, aquele que é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, que eu e o pastor Ricardo Kassab vamos estudar com a igreja daqui para frente: bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Pobreza, meus irmãos, tem a ver com esse reconhecimento da nossa vileza e da nossa indignidade. Pobreza tem a ver com aquilo que nós percebemos que somos. Tem a ver com aquilo que aos olhos de Deus, de fato somos. E então a nossa riqueza financeira diante da riqueza de Deus é nada. A nossa riqueza moral diante do caráter de Deus é nula. A nossa vileza existencial diante da eternidade santa de Deus, o que é? Somos nada. Somos nada. E esta pobreza, é essa miserabilidade, é essa escassez de recursos que nos faz depender da graça, da glória, do poder do Deus, que é santo, eterno e misericordioso. Por isso que uma igreja fiel é a igreja que reconhece a sua miséria e que depende da riqueza, da glória do Cristo que verteu o seu sangue e a sua carne no Calvário. Eu quero convidar você, meu irmão, a pensar nisto, a nos ajudar a construir uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja proclamadora, uma igreja missionária, uma igreja que olha com os olhos de Deus o mundo, mas uma igreja santa, uma igreja separada do mundo, uma igreja que vive no mundo com os pés no céu, com os olhos do céu, uma igreja que olha o mundo, que caminha no mundo com os valores do alto. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o coral.